Campeonato Brasileiro que está começando, terceira rodada, alguns resultados surpreendentes não, mas diferentes, né? E muita coisa sobre o Santos, a importante vitória do Santos ontem em Vila Belmiro, sobre o Cruzeiro, 1-0. Tudo isso aqui no Lente Esportiva vai começar agora com um convidado muito especial. Estou para trazer ele aqui faz tempo. Foi colocado sob suspeita semana passada pelo senhor Antônio Carlos, mas eu defendi aqui porque, e ele vai estar aqui para conversar, esse brincadeira sobre suspeita é brincadeira, mas é com muito prazer que a gente recebe aqui o Carlito Macedo, preparador físico do Santos. Boa noite, Carlito. Boa noite, é um prazer estar com vocês, para a gente poder falar um pouquinho de futebol, da rodagem aí, e do Campeonato Brasileiro, que é a coisa mais importante que hoje estamos disputando. E tá todo mundo surpreso com o Santos, hein? Tá todo mundo... Agora é a bolinha da vez, é o Santos, a princesinha dos olhos agora é o Santos. E tomara que seja durante o ano inteiro, o campeonato inteiro. Não é isso, Fábio Lázaro? Boa noite. Boa noite, Dele Simão. Boa noite para você, amigo assinante NET. Numa rodada do Campeonato Brasileiro que não apeteceu ninguém. Então, com jogos fraquíssimos, no nível técnico muito abaixo. Digamos até que a primeira rodada foi muito melhor em relação a essa segunda. Então, eu acabei torcendo pro meu Cartola, porque não tinha mais o que torcer para ninguém. E eu acabei indo bem deles. Fiz 56 pontos no Cartola essa rodada. Muito bem, muito bom. Eu acho que a gente poderia fazer uma liga entre a gente aqui. Vamos fazer. Mudou a minha vida. Rinaldo Rodrigues, boa noite. Muito boa noite, Denis. Boa noite aos integrantes da mesa. Boa noite ao nosso convidado de hoje, Carlito Macedo, ao qual tive o prazer de conhecê-lo hoje. Antes de dar o meu destaque, quero saudar e parabenizar as 3 equipes brasileiras que se classificaram para a Libertadores, que foi o Internacional de Porto Alegre, o Cruzeiro e o Guarani do Paraguai. Quero o Brasil na Libertadores também. Com relação ao jogo do Santos, que é muito mais importante para mim, o Santos ontem jogou uma ótima partida, na minha visão. Venceu o Cruzeiro por 1-0, poderia ter vencido por mais gols. O time que jogou muito bem, na minha opinião, um jogo um pouco mais equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos se sobressaiu mais, venceu uma grande equipe, porque o time que já está nas quartas de final de Libertadores é a atual bicampeã brasileira. Veio apenas desfalcado de 3 jogadores, que foram os 2 laterais titulares, o Leandro Damião, que não pôde jogar por questão contratual. O Santos se impôs, o Santos jogou, na minha opinião, muito bem, gostei muito do que vi, tanto tática como técnica como fisicamente, e mostrando que não é time de um tempo só, ao contrário do que foi nos últimos 2, 3 jogos, em função de ter jogado bem apenas um dos tempos dos jogos, mas ontem mostrou que, mantendo esse nível de futebol, obviamente, tem tudo para ir longe nesse Campeonato Brasileiro. Legal. Boa noite para você, Reinaldo. Volta semana que vem, porque já falou tudo que tinha de falar, né? Agora, só vai comentar o Santos. Boa noite, Tadeu Costa. Muito boa noite a você, Denis. Boa noite aos companheiros de programa, em especial nosso convidado, Carlito, presente conosco hoje, e a você, assinante da NET. O nosso amigo aqui, Reinaldo, já, como você bem falou, pelo menos na hora do bloco do Santos, ele pode se abster de comentários, já comentou tudo. Aproveitando o gancho do Fábio Lázaro, se montarmos um Cartola, eu só jogarei o Cartola se o time do Reinaldo for o Corinthians da Baixada Santista, tá certo? Ele pode criar esse time lá. E aí vamos tocar o programa de hoje até as 10h30, né? Eu gosto da minha região. Vamos lá. Antônio Carlos, boa noite. Boa noite, Denis. Boa noite, telespectador Lente Esportiva. Carlito, obrigado pela tua visita, tá? Eu quero mandar um abraço especial. Luiz Cláudio Brito, certo? Ex-operador de rádio, tá? Mandou um abraço pra você. Obrigado. Ele esteve aqui já. Esteve aqui já. Abraço. E hoje faz segurança no condomínio Marisol, tá? Luiz Cláudio Brito, ex-operador de rádio, gosta muito da gente, especial aqui do meu amigo Rinaldo, certo? Eu agradeço. Que você continue sempre. Ele falou, não, deixa ele doente aqui embaixo, que também tem doente lá em cima e a gente tem que aturar. Então, e quer dizer, ele não pode ser doente aqui embaixo, os outros podem ser lá em cima contra a gente, então tá muito bom por enquanto. Um abraço a ele, eu te mandou um abraço. Muito obrigado, Luiz Cláudio, para você também, eu retribuo esse grande abraço aí a você. Não é questão de ser doente, é que a gente procura falar aquilo que muito torcedor quer falar lá em cima e não tem espaço para isso. Aqui, graças a Deus, eu tenho esse espaço para expor aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Acabou? Só isso? Tem mais lista? Tá tudo certo? Podemos começar o programa? Pode. Brincadeira. Manda a brasa aí. Vamos começar falando com o Carlito, né? Carlito que assumiu começo do ano, é isso, Carlito? Voltei ao Santos depois de 18 anos
recebendo o convite da atual diretoria. Muito feliz estou. Estou retornando para casa, o local onde eu iniciei minha carreira, onde durante 3 passagens eu estive no Santos de 82 a 87, depois 91, 95, 96, saindo em 97. E agora retornando para mais uma jornada que eu espero que seja positiva, como foi a última passagem, que foi um período muito grande, muito vitorioso, só não conseguindo o título brasileiro, porque todo mundo sabe as circunstâncias com que perdemos aquele título naquela final de 95. Nem comentar. E você bateu na trave para voltar para o Santos algumas vezes, né? A negociação travou em algum momento e você também estava com o Lazzaroni lá fora também. É verdade. 2 vezes surgiu a oportunidade que eu pudesse voltar, mas infelizmente naquele momento eu tinha compromissos que não permitiam que eu retornasse ao Brasil. Inclusive a última, que foi 2011, que eu poderia ter voltado, eu tinha acabado de assinar o contrato com a seleção do Catar, que disputava eliminatórias do Mundial do Brasil. Então, ficava impossível esse retorno. E outros compromissos também que me prendiam fora do Brasil. Legal. Vou fazer a primeira rodada, peço aos nossos comentários que sejam rápidos para que o bom andamento do programa flua corretamente. Começo com o meu querido ancião, o amigo de Moisés, Antônio Carlos. Ô Carlito, o Santos, quando começou o campeonato, era completamente... O gozado é que... Paulista, né? Não, pera um pouquinho. O gozado é que as pessoas, já quando você chegou, já falavam muito bem de você pela última passagem que você teve no Santos. Mas não confiavam no Santos, certo? O Santos era tido até por alguns como rebaixado, certo? Iria disputar rebaixamento, tem que achar graça mesmo, você riu, tem que rir. Nesse ponto eu não achava o Santos... Mas, na minha opinião, se o Santos chegasse entre os 4... já estava de bom tamanho, porque o Santos estava realmente desacreditado, sem dinheiro, jogadores pedindo para sair, o que é verdade, está entendendo? Então ficava aquela situação, o mar estava meio nebuloso, o negócio estava feio, essa é que é a realidade. Foi indo, encaixando, coisa e tal, chegou nas quartas de final com o 15 de Piracicaba, ali eu senti que o Santos poderia chegar em mais uma final, porque tinha o São Paulo pela frente e acabou acontecendo, foi para a final e no fim acabou ganhando o campeonato. Isso fez com que o Santos, como se diz, selasse o título e com isso ganhasse confiança da torcida. Agora vamos ver para o brasileiro que os problemas continuam, né? Financeiramente e tudo. Você acha que o Santos vai manter a base que aí está? Não estou dizendo, esquece o Robinho, se vai ficar, não vai ficar, isso aí é outra história. Mas o Santos precisa de alguns reforços ainda, certo? E mantendo essa base que está, na minha opinião, pode fazer um campeonato. O que você acha disso? Bom, em primeiro lugar, esse descrédito que existia por grande parte da imprensa não fazia parte da nossa conduta diária lá no Santos. Nós tínhamos certeza que o trabalho ia fluir, com a mescla de jogadores jovens com os jogadores experientes que o Santos trouxe, nós teríamos condições de fazer um grande campeonato, como acabou acontecendo. Terminado o Campeonato Paulista com a conquista, muitos ficaram surpresos, porque o Santos apresentou um futebol de nível bom, um futebol bem jogado, um futebol gostoso de ver, e as pessoas passaram a duvidar do Campeonato Brasileiro. A ideia do grupo e da direção é também fazer um Campeonato Brasileiro do mais alto nível. Nós temos esse pensamento, estamos trabalhando para isso. Ainda é muito cedo para se falar em conquista de brasileiro, em conquista de vaga para as competições sul-americanas, mas o objetivo de todos é seguir do nível alto e, se possível for, melhorar ainda mais. Eu acho que o Santos tem totais condições para isso, porque possui um grupo de qualidade com jovens e jogadores experientes que já está dando um grande resultado dentro dos gramados. A mistura deu liga, o time deu liga. Só pergunta, meu caro Rinaldo. Mais uma vez, boa noite ao Carlito Macedo, é um prazer estar recebendo aqui, estar lhe conhecendo hoje. A pergunta que eu lhe faço é muito simples, é o seguinte: você saiu daqui do Brasil em 97? Não, do Brasil, na realidade, eu saí, a última vez que eu saí do Brasil, eu já tinha saído antes, mas meu último time brasileiro foi em 2006, o Fluminense, quando eu fui para a Turquia. Aí fiquei um ano na Turquia, um ano em Portugal e 6 anos no Catar, mas anteriormente já havia passado 4 anos no Japão, 2 anos na China, 1 ano no Kuwait, 1 ano também no Catar, quando eu já havia trabalhado 93, 94 ao lado do Cabralzinho.
A passagem mais duradoura fora do Brasil foi essa última, que eu fiquei 8 anos, emendando Turquia, Portugal e Catar. Então até vai dar até um subsídio então, para a pergunta que eu vou lhe fazer. Preparação física lá fora e a preparação física aqui no Brasil, qual é a principal diferença que você vê, se é que existe? O preparador brasileiro é um preparador super atualizado, é um dos melhores profissionais que existe no mundo. A forma de trabalhar de alguns países é diferente. Na Europa se trabalha de uma forma, na Ásia, um dos lados da Ásia que eu estive, que é ultimamente o Catar, é outro tipo de trabalho, até porque existem diferentes biotipos, diferentes situações. O árabe não é tão forte quanto o jogador europeu, então a gente tem que procurar trabalhar de uma forma que consiga fazer com que esse jogador tenha condições de realizar o melhor possível dentro do gramado. Então, o profissional não, o profissional é praticamente da mesma escola, porque são profissionais que pesquisam, que procuram um aprimoramento máximo para dar o resultado dentro do campo. Olha, eu já passo já a pergunta a palavra ao Tadeu, mas no primeiro bloco, Carlito, a gente costuma colocar os jogos da segunda divisão, onde está a nossa Portuguesinha, onde está o Jabaquara. Eu vou pedir para colocar primeiro, coloca aí os gols da Portuguesa. A Portuguesa que infelizmente perdeu, né, e deixou para escapar a liderança. Põe aí no ar, vamos ver. O jogo foi em Suzano, né, 1-0 para a equipe do Suzano, um jogo que a Portuguesa foi até mais aguda do que a equipe da casa, mas abusou de perder chance e não chegou também com aquele último toque. A definição da Portuguesa não foi das melhores e o gol acabou saindo numa falha, tanto do goleiro Pablo, que reestreou ontem, ele estava na equipe do Comercial, que foi rebaixada da Série A2 para a Série A3, né? Ele já havia passado pela Portuguesa no passado, voltou, fez sua reestreia, e também uma falha defensiva que não pode deixar um jogador entrar ali sozinho entre dois zagueiros para fazer o gol, do gol que daqui a pouco a gente vai ver. Mas, em suma, a Portuguesa não jogou mal, foi uma partida que a Portuguesa não jogou mal, vem jogando bem, é a vice-líder do grupo 3, com 10 pontos, 11 pontos tem o São Bernardo, que é o líder, o Esporte Clube São Bernardo, e pelo menos a primeira fase eu creio que a Portuguesa vai passar sem nenhum susto. Agora, eu vou te dizer, o pessoal fica implicando a federação com o estádio da De Guarujá, com o estádio do São Vicente, com o estádio, mesmo o Jabaquara Portuguesa, precisa passar por uma vistoria intensa. Eu vi semana passada o campo do São Bernardo lá, até brinquei que lembrava um portinho ali de Praia Grande. Agora que tô vendo estádio ali, tô vendo um campo de futebol, todo o respeito. A arquibancada desse estádio é o Antônio Lopes Figueira, se não me engano. Só tem uma arquibancada lá de cá. E cabe quantas pessoas? Esse estádio fica às margens da rodovia de Tibiriçá. Você vai no Morro da Nova Sintra, é mais ou menos igual. Isso não, tá melhor aqui. Tá melhor. Que seja, com todo respeito ao Morro da Nova Sintra, que tá melhor, então é melhor ainda. Certo? Isso é uma várzea melhorada, pô. Essa que é a realidade. A que ponto caiu a Portuguesa, certo? Uma má vontade. Impressionante como ele gosta da Portuguesa. Cara, eu tenho uma pergunta para você, de um leigo, eu queria saber se existe isso. A gente vê a condição dos estádios da segunda onda, são estádios mais pesados, cheios de buracos. Né? Campos, estádios não, campos, isso. Mais pesados, buracos, grama alta, grama não sei o que, grama não sei o que lá. E você, como preparador físico, caso existe uma preparação diferente para jogadores que jogam essa segunda divisão e dos clubes hoje profissionais da primeira divisão? Sim, claro que existe. Até porque muitas dessas equipes não têm as condições que os clubes da primeira divisão possuem. Então, é uma preparação diferente. Até em certos casos aí dessas equipes, jogadores até trabalham e depois treinam para poder jogar. Não, sim, mas eu digo, a pergunta que eu faço é a seguinte: caso houvesse condição financeira, etc. e tal, pelas condições dos estádios, dos campos, haveria uma necessidade de um condicionamento físico diferente ou isso independe? Depende da condição do clube. Agora, muitos campos que eu vejo dessa divisão não possuem a mínima condição de jogo. Eu acho que existem campos da várzea, principalmente aqui na Baixada, que eu sou da Baixada, que possuem melhores condições de gramado do que esses que essa divisão tem em seus jogos. Isso aí é uma divisão onde os clubes lutam com muita dificuldade, procurando passar para a divisão mais próxima. Carlito, e aí sim o nível já melhora. Só para alimentar teu papo, uma coisa, entrando você que esteve na Portuguesa Santista com o Muricy em 2004, né? Em 2004, não, né? 2001.
2000 e 2001. 2001. Mas eu passei pela Portuguesa antes também. Não, mas estou falando, com o Muricy. Não, com o Muricy. Aqueles 4x4 contra o São Paulo, que eu estive presente, vê um negócio daquele, vê isso hoje. Você está entendendo? Dá vontade de chorar. Pro torcedor da Portuguesa, que eu não sou torcedor da Portuguesa, sou torcedor do Santos, certo? Faço questão de dizer isso. Mas pro torcedor da Portuguesa, dá vontade de chorar. Aquilo que quando o Antônio Carlos fala, parece uma várzea melhorada. É a realidade. Certo? O Carlito acabou de falar, tem os campos aí que... tem campo aqui que é melhor que esse campo que nós estamos vendo aí. Vai no Juventude. Vai lá em cima, velho. Infelizmente é isso aí. Tem que sair desse ostracismo rápido. Você tem acompanhado alguns jogos? Lá do lado de lá, no lado de Guarujá, a maioria dos campos das equipes amadoras do Guarujá e do Itapema tem melhores condições de gramado do que muitos que a gente tem visto nessa divisão B. Tadeu, faça a sua pergunta pro Carlito. Copa do Mundo, vai ter Copa do Mundo lá no Catar, né? Vai. Como é que, inclusive, parece que já mudaram os horários dos jogos da Copa. Como que é o calor lá? É tudo isso? Como é que é jogar futebol no Catar? Bom, eu vou te dar um exemplo. O ano passado, eu vim embora do Catar no dia 30 de maio. Era uma sexta-feira, eu saí na madrugada de sábado, na realidade. O dia que eu saí de lá, marcava o cronômetro 46 graus, 3 horas da tarde. E à noite, quando normalmente era o horário que treina, ele cai para 39,40. Então, no período de Copa do Mundo, é um período de maior nível de calor, que seria junho, julho, onde a coisa está feia mesmo. Vai a 50 durante o dia e 40 à noite. Então, mas eles têm alguns estádios com ar-condicionado, mas a Copa do Mundo, já fui em 2 Copas, uma no Japão e outra na Alemanha. A Copa do Mundo ela não se trata somente dos jogos, tem o treinamento e tem o turismo também. No Catar ia ficar impossível as pessoas saírem para o turismo. É um país pequeno que vai se estruturar para receber o grande número de turistas que comparecem a uma Copa do Mundo. E pelo que eu fiquei sabendo, a FIFA já está mudando o período de Copa do Mundo para o final do ano, se não me engano, novembro. É um período já mais ameno, não está frio, mas também não é o calor insuportável, é uma temperatura agradável, como se fosse uma temperatura que vivemos atualmente aqui em Santos. Então deve haver essa mudança para que não tenha prejuízo de saúde das equipes e do grande número de turistas que ao Catar irá comparecer. Fábio Lázaro, chegou a sua hora. Você, como de menor, tem que ser o último. Ok, então começa com o mais velho e termina com o mais novo. Carlito, novos contratados aqui para o Santos. Chegou Rafael Longini e Marquinhos do Audax, chegou também o Leonardo do Ituano. O Leonardo, como todo mundo já sabe, ele não é mais um garoto, né? 29 anos, não é mais um garoto. Eu gostaria de saber como está a preparação física desses novos contratados. O Longini já estreou, mas ficou um mês, né? Entre as finais do Campeonato Paulista ficou parado. E o Leonardo, por ser ter uma idade um pouco mais avançada do que os demais. Existe uma preparação física diferenciada? Como que está a situação física desses 3 novos reforços? Bom, a idade avançada do Leonardo é em torno de 29 anos. Eu acho que no futebol hoje é uma idade... Mas em relação aos demais do time, tem um ancião lá. O Zé Roberto, do Antônio Carlos. É uma idade boa. E com relação a esses jogadores, eles passam por avaliações. Nós temos uma equipe boa de médicos, fisiologistas, fisioterapeutas que fazem as avaliações. Depois das avaliações, de acordo com as condições que esses jogadores possuem, a gente vai iniciar o trabalho para procurar deixá-los ao mesmo nível dos jogadores que já estão no grupo desde o início do ano. Um exemplo foi o Valência, que quando chegou conosco estava bem abaixo do nível que a gente precisa para que ele jogasse 90 minutos. O Valência ficou praticamente 40 dias trabalhando, equilíbrio muscular, a parte de resistência orgânica e outros fatores da preparação física para que pudesse dar o rendimento. É o que vai acontecer com esses novos jogadores, são avaliados e dentro do que apresenta na avaliação, a gente inicia o trabalho. Uns necessitam de mais, outros necessitam de menos, mas dentro de um período curto, num período da melhor forma possível, nós vamos colocar esses jogadores com condições de jogar e ficar à disposição do Marcelo. Não digo jogar, porque o jogador ele tem que se preparar ao máximo. O nível de jogo hoje, de intensidade de jogo é muito alto. O jogador tem que estar num nível bom para que ele possa brigar pela posição
e um elenco de jogadores todos voltados a conseguir formar no 11 que inicia as partidas. Vamos lá. Ontem, em Caneleira, o Jabaquara desencantou. Fez 4 gols em cima do Ecos, venceu por 4-1 e fez uma boa partida. Eu fiquei meio na dúvida se o Jabaquara jogou bem ou se o Ecos é que é muito fraco. Mas eu prefiro acreditar que o Jabaquara desencantou. Vamos às imagens, a narração de Beto Rainer e tudo mais aí para vocês. Vamos lá. Bola já rolando aqui na Caneleira para o Jabaquara Esporte Clube União Suzano. O Jabaquara que a sua diretoria vai prestar. Olha lá, chegou, bateu, guardou! Gol! Do Jabaquara! Vem bola alta no salão de festa do Bruno. Quem vai fazer ou desfazer a festa é esperar para ver que nada. Queimou, não veio alto, veio baixo o Guilherme. O Guilherme bateu, mas chegou primeiro a zaga tirando. Vai o Guilherminho. Fez o cruzamento, o Guilherme subia, o Eric passou, o rebote ele vai ficar com o chegou a zaga tirando com o Caio. O Guilherminho. Olha a enfiada do Guilherminho, que enfiada bonita. O Eric bateu nas costas do Alex. Agora, vai invadindo o Jabuca, pode estar pintando mais um. Jogou mal, tinha tudo para o segundo gol, mas a bola ainda continua na área. Vai pegar ali o esquerda, pegou a esquerda de curva. Tem na sua marcação o Gabriel Galo. Passou por todo mundo. Bateu e guardou! Gol! Do Jabaquara! Jabaquara. O Alex vai receber na frente. Olha o Alex, pode estar pintando mais um, aí bateu, saiu o goleiro Bruno, linha de fundo, é escanteio. Gualberto, olha a enfiada, pode estar pintando o gol, a batida e o gol. Gol do Jabaquara. Tempo pra cá de jogo. Olha a batida para trás, vem a bomba. Tomou distância, agora sim bateu, Bruno. Aí quem dominou ela ali foi o Estrela. Jogou na área o Estrela, ficou todo mundo ao gol. Gol! Do Ecos. Deixou passar o Eric, recebeu de volta, bateu dali. Olha lá o Jabaquara, pode estar habitando o quarto gol. Gol do Jabuca, novamente Eric. Vai embora o Eric, 2 na marcação do Eric. Olha o Eric, levantou a cabeça e passou. E furou, ficou com a esquerda, virou, bateu. O elemento do Jabaquara, 4 elementos do Jabaquara, mais um deles, a batida direta. Goleirão. Ela chegando até o Vitor. Romário abre os braços, aí a Regildênia Holanda diz: 48 minutos, sinto muito, Ecos, não há tempo para mais nada. Final de jogo, vitória da equipe do Jabaquara por 4-1. Vou passar rapidamente. Melhores momentos, tem a entrevista do jogador do Ecos, o Romário, e também do Souza, o jogador do Jabaquara. Para fechar, vamos lá.
Primeira partida depois que eu me lesionei, fiz o meu gol. E, infelizmente tomamos alguns gols de falha, mas acontece no futebol. E é isso aí, agora pensar no próximo jogo e tentar sair com a vitória em casa contra o São Bernardo. Mas aí a gente vai treinar essa semana firme aí para ver se consegue entrosar a equipe e sair com a vitória em casa. Souza, Jabaquara, não sei se você quer falar sobre esse assunto, mas o Jabaquara perdeu 3 pontos importantíssimos no tribunal. Sim. Isso pode fazer falta lá na frente. A equipe jogou bem, venceu de 4-1. Mas afetou esses 3 pontos que vocês perderam no TJD? Se afetou foi para melhor, né? Mas já tá conversado já, erramos. Internamente alguns errou, mas a gente, entre a gente, o grupo ali, a gente vai lutar para cada jogo recuperar cada ponto perdido. Conversou com começar igual o segundo tempo contra o Mantiqueira. O senhor falou que estava meio lento o ataque, né? Então o segundo tempo foi melhor do Mantiqueira. Então a gente está entrando na mesma pegada que entrou contra o Mantiqueira no segundo tempo. Ali o ataque, com o meio de campo e a defesa. Grande professor, eu estou aprendendo muito com ele, como aprendi com os treinadores anteriores. Mas o professor, muita experiência, está passando para a gente, para o zagueiro. Independente de qualquer resultado, a gente vai lutar como se fosse uma final. Aí passamos aos melhores momentos de Jabaquara, 4 ecos 1, a fala do Romário, a fala do Souza, e agora vocês, para encerrar o bloco rapidamente, informações, detalhes, o que acharam? Eu vi esse jogo pela Santa Cecília, o Jabaquara venceu 4-1, mas esse time do Suzano é muito fraco. Que eu também achei. Mas, logicamente, se não ganha, seu Antônio Carlos empurrou. Se não ganha, por que coisa? Se ganha, empurrou bêbado ladeira abaixo. Gostei desse jogador, Eric. Ele tem vindo bem no Gostei desse jogador, Eric. Não é o primeiro jogo que ele vem bem, não. É um menino que se destaca bem, certo? O Giovani que saiu de Jabaquara, ele é meia também, né? Quer dizer, o Jabaquara, né, nesse ponto aí de matéria de revelação, nos últimos anos tem revelado alguns bons jogadores. Mas esse Eric me chamou a atenção, vamos ver mais à frente, porque, certo, o adversário não... Ele jogou bem todas as partidas do Jabaquara até agora, ele tem... Eu estive na Caneleira tem mantido ontem. Só para aproveitar. Eu estive na Caneleira ontem. E aí eu posso atestar tudo isso, né? O Jabaquara cumpriu com a obrigação dele e venceu por 4-1, poderia ter vencido por mais. E aí fez o que tinha que ser feito ontem. Rapidamente, o Jabaquara e Portuguesa, só passar rapidamente rápidas informações, porque a Série A3 e a Série A2, elas estão terminando e tem alguns jogadores vindo para a Portuguesa e para o Jabaquara. Mas, primeiramente, explicar para o amigo telespectador que não entendeu essa questão que o Beto Rainer falou de tribunal, a partida entre São Bernardo e Jabaquara, o Jabaquara escalou 2 jogadores, o Márcio Silva e o Alberto, escalaram irregularmente e a equipe perdeu 3 pontos. E a Portuguesa, nessa partida contra a equipe do União Suzano, estreou 3 jogadores, Carlos Henrique, meio campo, Cícero, zagueiro, e o Vitor Matos, meia esquerda. O Vitor Matos e o Cícero, eles subiram da Série 2 para a primeira com a Água Santa. Para de ficar brigando com Legal, é o seguinte, eu tô no ar. Tá brigando com... Olha, faz isso, faz aquilo. Você deixa que eu estou sob o controle do programa, só me passa o tempo de programa. Se não faz agora, faz depois. A gente está aqui, a prioridade é o Calito, a gente tem que levar a conversa com o Calito. Quando der o intervalo, a gente vai, depois eu volto com a pergunta. Aí fica me perturbando, eu não consigo, eu só tenho o Tico e o Teco, de vez em quando nem o Tico funciona mais. Aí fica complicado, pô. Mas você não pode ser politicamente correto. Você não pode ser politicamente correto. Calito Macedo, a gente vai para um intervalo, mas quanto você... Vou te contratar para botar essa equipe na ponta dos cascos. Quanto tempo Eu comecei hoje. Você viu que eu comecei hoje. O cidadão hoje de manhã, era 8 horas da manhã, com este peso pesado, 99 quilos, esta criança... correndo que deu louco aí. Foco, força e fé. Brincadeira, pô. Mas nem Calito Macedo pra dar jeito nisso aqui. Não há jeito mais. Já entregou pra Deus, cara. Acabou, tá certo? Mas não há preparador físico. Eu corri os 10 quilômetros ontem. Eu sei. A dupla palmeirense tá ficando na ponta dos cascos. A Santista que tá deixando pra trás. Ah, bom.
no segundo bloco, semana passada nós questionamos aqui, comentando realmente rapidamente sobre a situação. O Santos está caindo fisicamente ou não? Eu ainda coloquei aqui, a gente conversou bastante sobre isso. Olha, você pode cair fisicamente, taticamente, psicologicamente no jogo. A gente até no em off a gente estava comentando aqui, no segundo tempo do Palmeiras, óbvio que não foi o Santos que caiu, o Palmeiras tinha que ir para cima. Mas a gente vai conversar bastante com o Carlito ainda no segundo bloco, ele fica 2 blocos com a gente. Aí tem que ir embora também, porque nem é louco ficar aqui 4 blocos, só a gente mesmo. Intervalinho, uma água, já a gente volta.